Estudo Bíblico Números 33, versos 1 a 56. O itinerário das viagens entre o Egito e as margens do Jordão foi escrito por Moisés, conforme ao mandado do Senhor. Significativamente, 40 lugares foram mencionados, refletindo os 40 anos vividos no deserto. Alguns lugares registrados anteriormente não são listados e outros lugares são mencionados apenas aqui. O Deus que guiaria os israelitas na conquista de Canaã, versos 50 a 56, era o Deus que os havia guiado pelo deserto. Essa é uma das instâncias que nos dão a entender que os 5 livros de Moisés foram realmente documentos contemporâneos escritos pelo próprio punho de Moisés. Êxodo 17, 14, 24, 4, 34, 28 e Deuteronômio 11, 20. Nota homilética. O 33º capítulo traz 3 assuntos à nossa memória. 1. Uma triste lembrança do pecado. O histórico das peregrinações no deserto é algo que a obediência teria evitado. Capítulo 14, versos 21 a 23. 2. Uma solene lembrança da disciplina, passo a passo. Deus tinha disciplinado o povo, provando, guiando, treinando, avisando e ensinando. O futuro seria igual aos amargos anos de deserto se o povo não aprendesse a ficar fiel a Deus. Versos 5 a 56. 3. Uma esplêndida lembrança da fidelidade de Deus em nunca abandonar o povo que lhe tinha sido tão infiel. Compare 2 Timóteo 2,13. Essa fidelidade imutável de Deus é o refúgio seguro dos crentes. Malaquias 3,6. Verso 5, Sucote, quer dizer barracas, as casas dos israelitas no decurso das suas peregrinações, ou seja, os tabernáculos. Verso 7, Migdol, quer dizer torre, na fronteira do Egito, o último obstáculo transposto antes de chegarem ao Mar Vermelho. Verso 9, Mara, quer dizer amargo, o lugar onde a água era impotável. Êxodo 15, 22 a 27. Verso 10. Junto ao Mar Vermelho. Agora o obstáculo seria visto do outro lado, o lado da segurança da vitória, da gratidão a Deus. Todos os obstáculos da vida devem ser tratados assim pelos crentes, que são mais do que vencedores em Cristo. Romanos 8, 37. Verso 14, Refidim, quer dizer expansões. O primeiro dos 2 lugares onde Moisés recebeu água da rocha. Êxodo 17, de 1 a 7. Veja capítulo 20, versos 2 a 13. Verso 15. Sinai. Foi ali que o povo recebeu os 10 mandamentos. Êxodo 20. Verso 16. Kibrot Hataavá, quer dizer os sepulcros da concupiscência, onde o apetite carnal dos israelitas superou o desejo de serem independentes e herdeiros da terra prometida. Capítulo 11, versos 31 a 35. Verso 31, Moserote. Esse é o lugar onde Arão morreu, de acordo com Deuteronômio 10, versos 6 e 7. Ficava perto ou sobre o Monte Hor. Em Deuteronômio 10, 6 e 7, essas cidades estão em ordem diferente, o que dá a ideia desse versículo 31 está falando de viagens anteriores nessa região, enquanto os versos 37 a 39 coincidem com Deuteronômio 10, versos 6 e 7 e 20, versos 22 a 29. Verso 36, Cádiz. Foi daqui que os espias rebeldes saíram. Capítulo 14, versos 1 a 12. Verso 39. A morte de Arão foi tão importante que exigiu uma pausa na narrativa da marcha dos israelitas para a terra prometida. A marcha dos crentes para a herança eterna também tem significado. Comprova a imperfeição e mortalidade que acompanhavam o antigo sacerdócio. Hebreus 7, versos 8 a 23. Leva-nos, portanto, a confiar no sacerdote eterno, Jesus Cristo. Hebreus 7, 25. Aquele que nos fez começar esta viagem de fé
e nos promete a chegada vitoriosa às regiões celestiais. João 14, versos 2 e 3, Hebreus 12, 2. Verso 40, o cananeu. Essa tribo consta como uma das 7 nações pagãs que habitavam em Canaã, e esse rei derrotado serve para representar todos aqueles que tentaram barrar o caminho dos israelitas para Canaã, dos quais alguns se descrevem no capítulo 21. Verso 49. Junto ao Jordão. Finalmente, o povo de Israel estava mobilizado ao longo da fronteira natural de Canaã, o rio que haveria de atravessar. Chegaram ao lugar da obediência, da esperança e do desafio à coragem e à fé. É interessante notar que a marcha descrita nos versos 5 a 49 é uma marcha que deixa de mencionar os 40 anos de desobediência durante os quais o povo ficou no deserto até a morte de uma geração. Versos 50 a 56. A partilha da terra de Canaã deveria ser justa e equitativa, de acordo com o tamanho da tribo, sendo a subdivisão de cada porção distribuída por sortes entre as várias famílias que existiam em cada tribo. Os habitantes da terra deveriam ser eliminados juntamente com seus ídolos, para não tentarem aos israelitas, um espinho ao seu lado. Verso 55. Se não lançardes fora. Se os israelitas deixassem de lançar fora totalmente os cananeus ímpios e de destruir seus locais de culto idólatra, Deus faria os próprios cananeus lhes afligir, e ele mesmo julgaria seu povo. Semelhantemente, se a Igreja de Jesus Cristo tolerar o pecado em seu meio, seus membros terão aflição, destruição e morte, e o próprio Deus permitirá que seu povo seja subjugado pelo mundo maligno, ao qual esse mesmo povo não quis resistir. Mateus 5, 13.